Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa 21ª aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre o conteúdo que já tem a ver com... Na verdade, é uma transição entre o conceito de derivada e o conceito de integral de rima, tá? Que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, a gente vai falar sobre primitivas, né? Vai entender um pouquinho o que é uma primitiva de uma função, uma coisa bem elementar. Se você sabe o que é uma derivada, você sabe o que é uma primitiva, na verdade. E aí a gente vai... mesmo sendo um conceito bem simples, a experiência nos mostra que os alunos eles sentem uma certa dificuldade, porque é como se você fizesse inicialmente o processo inverso ao processo da derivação, né? Então, em geral, eu te dou uma função, você procura a derivada dela. E isso a gente já sabe fazer facilmente. Agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou te dar uma função e você vai ter que pensar em uma outra função, que quando você deriva essa outra função, você obtém a primeira. Então é um processo inverso, né? E aí na aula de hoje a gente vai ver algumas primitivas imediatas, tá? E a gente vai ver que mais à frente que, assim, quando a gente for calcular a integral de rima, o cálculo em si ele é muito belo, sobretudo pelo teorema principal dele, que é o teorema fundamental do cálculo, que é o teorema que relaciona, de fato, os conceitos, os dois principais conceitos do cálculo, o cálculo diferencial e o cálculo integral, né, que é a derivada e a integral de rima. Então, a gente vai ver como que esses dois conceitos se encontram, né, através de um teorema muito lindo, que é o teorema fundamental do cálculo, tá? E aí a gente vai ver que o teorema fundamental do cálculo, na verdade, ele é uma ferramenta que nos permite calcular mais facilmente integrais. A gente vai entender na próxima aula o que é uma integral, a integral de rima, tá? E eu vou ficar falando, não vou ficar falando integral de rima, vou ficar falando simplesmente integral. Tem outras integrais, tá? Mas a integral principal e que nós iremos estudar é a de rima. Então, a gente vai entender que o conceito de integral está relacionado ao conceito de área. Inicialmente foi assim concebido, né? Tem relação com o conceito de área sobre uma curva em um determinado intervalo. E aí a gente vai aprender na próxima aula, ou talvez, se der tempo, a gente pode até introduzir na aula de hoje já, essa ideia de como a gente pode calcular a área abaixo de curvas, delimitada por curvas. Porque a gente só consegue calcular a área de polígonos, cujos lados são retas, ou segmentos de reta, melhor dizendo, e círculos ou partes do círculo. Quando você pega umas outras curvas mais irregulares, assim, figuras com lados ou delimitações mais irregulares, aí a gente já não consegue calcular, pelo menos não com os nossos conhecimentos do ensino básico, né? Então, o conceito de integral de rima ele veio a partir da necessidade de se fazer esse tipo de cálculo. E aí a gente vai aprender a partir da definição inicial de rima, tá? E um teorema importante, que essa ideia a gente consegue fazer isso com um artifício matemático de aproximações e tal, que define o que é a integral de rima. Tá? Só que a gente vai ver também que calcular integrais de funções pela definição é uma tarefa muito complexa, né? Muito trabalhoso. Para as funções mais elementares já dá trabalho e para as funções mais complexas dá muito mais ainda. Mas aí o teorema fundamental do cálculo vem nos salvar e nos diz que você não precisa fazer daquele jeito se você souber quem é uma primitiva da função que você está trabalhando. Se você souber quem é a primitiva da função. E aí, depois que nós definirmos o que é integral, até o final, ou quase o final do nosso curso, antes de chegar na parte de aplicações de integral, nós vamos demandar um bom tempo para a gente aprender o que a gente chama de técnicas de primitivação, que são técnicas para a gente encontrar primitivas de funções. Vocês vão ver que na aula de hoje, aparentemente, é bem simples
encontrar primitivas de funções. Mas é bem simples quando a gente já sabe a derivada da função, ou melhor, a antiderivada da função. Mas quando você pega uma função um pouquinho mais complexa, aí a primitiva já não é imediata, tu não consegue facilmente encontrá-la. Então a gente vai precisar de técnicas, e aí tem várias técnicas. Aqui nós vamos estudar, acho que 2 ou 3. A gente vai estudar o método da substituição, vamos estudar uma das principais, que é o método da integração por partes, e talvez, e só talvez, a gente veja alguma coisa de substituição trigonométrica, tá? Mas tem outras técnicas, frações parciais, etc. Mas essas que a gente vai trabalhar são as principais, tá? Então, basicamente vai ser esse o nosso roteiro até o final do nosso curso. Próxima aula, defina o que é integral. Defina o que é integral. Depois, vamos estudar algumas técnicas de primitivação para a gente conseguir calcular ou encontrar primitivas de funções. Tá? E aí depois a gente vai partir para a parte das aplicações, que é a parte principal, a parte muito legal. E aí a gente vai aprender a calcular, por exemplo, volume de um sólido de revolução, área de superfície de revolução, centro de massa, enfim, muitas coisas legais, tá bom? Bom, mas tudo isso é mais para frente. Hoje a gente vai falar de primitivas. O conteúdo de primitivas, ele não vai, eu não cobrei nessa prova, tá? Você já tem bastante coisa para essa próxima prova, a prova 7, tá? Então, o que vai cair nessa prova, eu já falei na aula passada, mas só reforçando. Você vai ter 2 questões. A primeira questão é para você construir o gráfico de uma função, fazendo todos aqueles passos lá, domínio, interseção com os eixos, crescimento e decrescimento, máximo e mínimo, concavidade, inflexão, assíntotas e esboçar o gráfico, tá? E a segunda questão é do conteúdo da aula de segunda-feira sobre problemas de otimização, tá bom? E, portanto, estudem, tá? Então vamos para a aula de hoje, tá? Vamos falar de primitiva, vamos definir o que é uma primitiva de uma função. E aí depois a gente vai ver quais são as primitivas imediatas e algumas propriedades de primitivas, tá? Então, começando pela definição. Então, o que a gente aprendeu em derivada? Eu te dava uma função e você calculava uma outra função que era a derivada dela. Agora a gente vai fazer o contrário. Vou dizer assim, ó, uma função f maiúsculo, tá? É dita primitiva ou antiderivada de uma função fzinho minúsculo, em um determinado intervalo, se quando eu derivo a função f maiúscula, me dá a função f minúscula. Tá bom? Então essa é a definição básica de primitiva, tá? Então eu vou dizer que f é primitiva de fzinho se quando eu pego essa f e derivo ela, eu obtenho a f menor. Tá bom? Então o que a gente fazia antes era o seguinte, eu te dava uma função e você achava a derivada dela. Agora eu estou fazendo o contrário. Eu quero a função, eu te dou uma função, agora eu quero uma outra função que quando você deriva essa outra, você obtém a primeira, a original. Deu para entender? Por exemplo, nós sabemos que se você tem a função f de x igual a x ao quadrado, então a derivada dela é quanto? É 2x. Tá? Agora a gente vai fazer o caminho inverso. Se eu te der a função g de x igual a 2x, eu quero saber quem é uma primitiva dela. Ou seja, eu quero saber quem é a função que quando eu derivo ela, eu obtenho essa. X ao quadrado. Entendeu? Porque o caminho é o inverso. Antes eu te dava uma função e você tinha que achar a derivada dela. Agora você tem que achar a antiderivada dela. É a função tal que quando você deriva ela, você obtém a primeira função. Então eu vou dizer que uma primitiva de 2x é x ao quadrado. Por quê? Porque quando eu derivo x ao quadrado, eu obtenho 2x. Pronto.
Pronto, é só isso. Podia acabar a aula de hoje aqui já e pronto. Ok? Vamos fazer mais exemplos. Quem que é uma primitiva da função x x ao quadrado? Quem que é uma primitiva da função x ao quadrado? Você tem que pensar numa função que quando você derivar ela, você vai obter o x ao quadrado. Qual é essa função? X ao cubo sobre 3, muito bem. Então, x ao cubo sobre 3 é uma primitiva dessa função. Por quê? Porque se eu pegar essa função aqui e derivar ela, quem é a derivada de x ao cubo sobre 3? Bom, o 3 aqui cai, vai ficar 3 vezes, diminui uma unidade daqui, então fica 2 sobre 3. E esse 3 cancela com esse, sobra x ao quadrado. Então eu volto para cá. Entendeu? Diga, querido. Pode fazer. Como é? Peraí, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Qual é a função? Se a segunda derivada fosse x ao cubo e a primeira derivada fosse x sobre 3, então x ao cubo sobre 3. E a primeira derivada fosse... Então você quer uma função que a primeira derivada dê x ao cubo sobre 3 e a segunda derivada dê x ao cubo? Bom, pela primeira derivada, o que eu posso dizer é o seguinte, a primitiva, se f' de x é x ao cubo sobre 3, então posso dizer que a função aqui é x à quarta sobre 12. Por quê? Porque quando eu derivar essa função aqui, ó, o 4 cai, então fica 4 vezes x ao cubo sobre 12, aí eu simplifico aqui, sobra 3. Aí eu volto para o x ao cubo sobre 3. Agora, quando eu derivar duas vezes essa, aí não vai dar aqui. Não tem uma função que quando a primeira derivada dê isso e a segunda dê isso. Entendeu? Eu posso encontrar a função f daqui, mas vai ser diferente dessa. Por exemplo, aqui eu poderia encontrar a primitiva dessa, que vai ser a primeira derivada. Eu vou até trocar aqui para não confundir. Vou colocar aqui g. Aqui, a g' será x à quarta sobre 4. Que quando eu derivo dá x ao cubo. E aí a g, a menos de uma constante, mas essa questão das constantes eu ainda vou chegar mais à frente, será x à quinta sobre 20. Então essa, eu derivo uma vez, obtenho essa, derivo outra vez, obtenho essa. Tá bom? Agora uma função que a primeira derivada dê isso e a segunda dê isso, aí já não tem. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, ficou claro por que uma primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3? Porque quando você deriva x ao cubo sobre 3, você obtém x ao quadrado. Beleza? Ficou claro? Tá. Vamos ver mais uns exemplos aqui. Tá, vamos fazer esses exemplos aí. Então, se eu tenho a função f de x igual a 5, quem que é uma primitiva dessa função? 5x, porque quando eu derivo 5x eu obtenho 5. Tá bom? 2.
Já vimos essa, né? Uma primitiva de 2x é x ao quadrado. Ok? 3. Essa a gente já viu, tá aqui. A função f de x igual a 6x ao quadrado mais cosseno x, em que é uma primitiva dessa função. Vamos lá. Eu tenho que pensar numa função, quando eu derivar essa função, eu obtenho essa. Então, eu posso primitivar por parte, tá? Primeiro essa, depois essa. Então, quem é uma primitiva de 6x ao quadrado? 2x ao cubo. Tá bom? Porque quando eu derivo 2x ao cubo, o 3 cai, vai dar 6 e diminui uma unidade. Tá bom? Mas, quem é uma primitiva de cosseno? O seno. Se eu pegar o seno e derivar, eu obtenho o cosseno. Beleza? Tá? Próximo. Menos 2 vezes o seno de 2x. Para tirar a prova dos 9, gente, sempre vocês podem pegar o resultado, a função que você acha que é a primitiva, e derivar ela. Se der a função inicial, tá certo. Se não, você errou alguma coisa. Tá bom? Essa aqui, quem que vocês acham que é a primitiva dela? Uma função, quando eu derivar ela, eu obtenho essa. Fala. Ah, tava fazendo a conta no ar. Ah, entendi. Às vezes eu faço a conta assim também no ar. E aí, quem é uma primitiva de menos 2 seno de 2x? Cosseno de 2x? Vamos ver. Cosseno de 2x. Se for, quando eu derivar essa, tem que dar essa. Vamos ver. Vamos achar a derivada dela. Cosseno de 2x. Tem que derivar cosseno de 2x. Quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno. Menos seno de 2x. Só isso? Vezes a derivada de 2x pela regra da cadeia. Sim ou não? Então isso aqui vai ficar menos, derivada de 2x é 2, vezes seno de 2x. Então, de fato, cosseno de 2x é uma primitiva de menos 2 seno de 2x. Ficou claro? Observa que já não foi tão trivial, né? Quanto as primeiras. E na verdade essa é uma muito fácil. Mas vocês estão iniciando, não se preocupem com isso, tá bom? Vocês ainda estão na alfabetização das primitivas, tá? Tem outras muito mais legais, né? A outra lá. Essa aí bem simples, né? F de x igual a 4x mais 6. Então, quem que é a primitiva dela? 2x ao quadrado mais 6x. Muito bem. Eu derivar essa, obtenho essa. Tá bom? Tá. Agora, duas observações. Preste atenção agora. Se f é uma primitiva de uma função em um certo intervalo, então para todo c constante mesmo, para toda constante real, então a função f de x, f maiúsculo, mais a constante também é uma primitiva da fzinho.
Então, o que ele está dizendo nessa primeira observação eu estou dizendo que F maiúsculo é uma primitiva de Fzinho. Então, isso significa que se eu derivar F maiúscula, eu obtenho Fzinho de x. Tá bom? Aí ele está dizendo que se essa for uma primitiva dessa, então essa função aqui, ó, f de x mais constante, um c real, tá? C real, C é uma constante real, também vai ser uma primitiva. Por quê? Vamos ver, né? Se essa função for uma primitiva dessa, significa que quando eu derivar ela, vai ter que dar f. Bora ver se isso é verdade? Vamos derivar ela. Quanto que é a derivada dela? Bom, a derivada da soma é o quê? É a soma das derivadas. Então isso aqui vai ficar a derivada dessa mais a derivada da constante. Só que quem é a derivada dessa? Eu já sei que é fzinho, porque ela é uma primitiva. E quem que é a derivada da constante? É zero. Então, de fato, eu peguei essa função, derivei, obtive a fzinho. Então, a partir de agora, a brincadeira vai ser a seguinte. Quando você tem uma função e você sabe quem é uma primitiva dela, você vai conhecer imediatamente o que a gente vai chamar de família de primitivas da função. Vai ter infinitas primitivas essa função. Por exemplo, a função f de x igual a 5. Eu já sei que f de x igual a 5x é uma primitiva dessa. Mas se eu pegar e acrescentar uma constante aqui, ó, mais 1, também vai ser uma primitiva. Porque quando eu derivar essa, eu também obtenho essa. E se eu mudar a constante, professor? Aí não interessa, coloca a constante que você quiser aí, π, e, log de alguma coisa, sendo constante real, sendo um número real, sempre que você derivar, vai ser uma primitiva dessa. Então, a partir de agora, a gente vai chamar isso aqui de uma família de primitiva, ou primitiva mais geral, tá? Eu vou pegar a primitiva inicial, que a gente identifica, e vou colocar uma constante, mais c. Então, isso aqui vai ser a família de primitivas da função 5. Tá bom? Então, quem que é a família de primitivas da função 2x? É x² mais constante. Quem é a família de primitivas da função 6x² mais cosseno x? É 2x³ mais seno x mais constante. E aqui a mesma coisa. Mais constante. Mais constante. E só, né? Aqui também, ó, mais constante e aqui mais constante. Tá bom? Ficou claro para vocês isso? Tá? Então, sempre você tem uma função, você acha a primitiva dela, você está achando só uma primitiva dela. Só que ela tem infinitas, ela tem uma família de primitivas. Tá? E para indicar isso, você coloca a constante. Isso vai ser muito importante quando nós formos trabalhar a parte de integrais indefinidas. Tá? Porque o que vai ser uma integral indefinida? Eu vou escrever assim, ó. O que é uma integral, a gente vai representar por esse símbolo, da x ao quadrado dx. Isso aqui é a mesma coisa que eu estou escrevendo ali, só que com uma outra notação. Aí você vai pensar, quem é a primitiva de x ao quadrado? É x³ sobre 3. Ah, mas eu não quero só essa, eu quero a família de primitivas, então mais constante. Pronto. Mas isso é conteúdo lá de mais 2 ou 3 aulas para frente, tá? Mas em tese é isso que a gente vai fazer. Para as integrais indefinidas, tá? Para as definidas já é outra história. Tá bom? Segunda observação. Aí, essa segunda observação, ela vai me dizer que todas as primitivas de uma função, elas serão sempre
Sempre dessa forma aqui, ó, f de x mais constante. Olha só. Suponha que duas funções f e g são primitivas, f e g maiúsculas, são primitivas de fzinho. Em um certo intervalo. Então, eu posso afirmar que essas duas funções elas são iguais a menos de uma constante. Por que isso é verdade? Vamos ver. Se essas duas funções são primitivas de f, então eu posso concluir que quando eu derivo a fzão, eu obtenho a fzinho. E quando eu derivo a g maiúscula, eu obtenho a fzinho também. Já que elas são primitivas, quando eu derivo elas, eu obtenho a fzinho. Tudo bem? Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair uma da outra. Então vai ficar esse menos esse menos esse, igual, quando eu subtraio esse menos esse, dá zero. Concorda? Bom, mas uma diferença de derivadas, eu posso reescrever como uma derivada das diferenças. Então isso aqui eu vou reescrever assim, ó. Isso aqui é f de x menos g de x, derivada disso igual a zero. Tudo bem? Agora, não sei se vocês estão lembrados, mas quando nós vimos o teorema do valor médio, nós vimos dois corolários no final dele. Um desses corolários me dizia o seguinte, que quando você tem uma função contínua no intervalo, e você sabe que a derivada dela é nula, então você pode afirmar que essa função é o quê? Vocês lembram? Você tem uma função e você sabe que a derivada dela é nula. É sempre nula em um certo intervalo. Então o que você pode afirmar sobre essa função? Que ela é uma função de que tipo? Constante. A gente sabe que quando você tem uma função constante, a derivada dela é zero. Não é isso que esse resultado está falando. Ele está falando exatamente o contrário. Se você tem uma função em um certo intervalo, contínua em um certo intervalo, em que a derivada dela nesse intervalo é sempre nula, então essa função é constante nesse intervalo. E é exatamente esse corolário que a gente usa aqui. Já que eu sei que a derivada dessa função, dessa diferença de funções é zero, significa que essa função é constante. Então, f de x menos g de x é igual a uma constante real. E, portanto, eu posso dizer que f de x é igual a g de x mais a constante. Ou seja, se você tem duas primitivas de uma mesma função em um certo intervalo, essas duas primitivas são iguais. A única coisa que difere elas é uma constante. Em outras palavras, todas as primitivas de uma função f, elas serão da seguinte forma: f de x mais constante. Então, de fato, isso a gente vai chamar de família de primitivas da função f. Ficou claro? Fez sentido para vocês isso? Tá bom? Tá. Então, na verdade, isso aqui, essas duas observações, são as demonstrações, ou a demonstração desse teorema que está aparecendo aí para vocês agora. Se f é uma primitiva de fzinho em um certo intervalo, então a primitiva mais geral de fzinho nesse intervalo é f de x mais c. Significa que todas as primitivas da fzinho são da forma fzão de x mais c. Tudo bem? Tá? E aí com isso a gente pode continuar treinando, tá? Então, primeira função a gente já sabe quem é a primitiva dela, né? Primitiva mais geral de x ao quadrado
é x ao cubo sobre 3 mais constante. Tá? Isso daí a gente já sabe. Segunda, primitiva mais geral da função seno de x. Quem é? Menos cosseno de x mais c. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Então tem que colocar esse menos aqui para quando eu derivar o cosseno, derivada da menos seno, aí menos com menos mais. Aí eu volto para o seno. Tá bom? Então tem que ter cuidado aqui. 3. F de x igual a 4 sobre x ao cubo. Quem é uma primitiva dela? (16) sobre x à quarta? Vamos ver. Quando eu derivar essa, tem que dar essa. Mais constante, né? Mas esquece a constante por enquanto. Vamos derivar essa. Isso aqui eu posso reescrever assim, ó, 16 vezes x elevado a menos 4. Confere? Aí o menos cai. Então vai dar menos 64 vezes x. Aí diminui uma unidade, a menos 5. Então isso aqui vai dar menos 64 sobre x à quinta. Então não é essa. Tá bom? Não, aqui é assim mesmo. É tentativa e erro. Pelo menos por enquanto. Tá? Vamos tentar outra. Chuta outra aí. Diga, querida. Só que eu ainda não falei da regra, mas já que você já sabe, fala lá. Qual é? 5 x ao quadrado? 5? Não, mas não pode ser 5x ao quadrado, porque quando eu derivar vai dar 10x. Ah, tá. Só um exemplo, sim. Por 2 mais 1, na verdade. Tá, entendi. Pode, só que você tem que arrumar ainda a tua função. Mas eu ainda não quero falar da regra. Eu quero só que vocês batam cabeça ainda sem saber da regra. (8 sobre x ao quadrado? Vamos ver. Então vamos derivar ela. Isso aqui é 8 vezes x a menos 2. Então menos 2 cai. Então vai ficar menos 16 vezes x ao cubo, negativo. Então vai dar menos 16 sobre x a terceira. Passou mais ou menos perto. O que dá para alinhar aí? 2 aqui, né? Aqui tem que ser 2, porque se aqui for 2, aqui vai ficar 2. Aí aqui vai ficar menos 4. Então isso aqui vai ficar menos 4 sobre x ao cubo. Só que ainda não é. Então o que eu faço? Boto um menos aqui. Porque aí aqui vai ficar menos. Então quando eu derivar, vai ficar menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. E aí vai ficar 4 sobre x ao cubo. Então a primitiva dela é essa aqui, ó, mais constante. É menos 2 vezes x a menos 2 mais constante. Essa é uma primitiva, é a família de primitivas dessa função. Viu como não é tão simples assim? Quando a gente já dificulta só um pouquinho, né? Tá bom? Vamos ver outras.
uma observação. Essa constante que a gente coloca, nós já vamos começar a chamar ela de constante de integração, tá? Que tem a ver com a integral que a gente ainda vai estudar, mas já podemos chamá-la de constante de integração. Tá, aqui eu tenho uma série de funções, eu não vou mostrar no slide, porque eu vou colocar aqui no quadro e eu quero que vocês me digam primitivas, vamos ver se vocês conseguem, imediatas. Então vamos lá, uma série de primitivas imediatas. Se eu te der a função f de x igual a uma constante, quem que é a primitiva dela? Ou a primitiva mais geral dela? Constante vezes x, mais a constante de integração. Tudo bem? Porque quando eu derivo isso aqui, derivada constante fica, derivada de x é 1, então volto para cá. E derivada da constante aqui é 0. Tá bom? 2. Se a função for x elevado a um certo expoente real, tá? Qual que é a primitiva dela? Vamos pegar os que a gente já conhece. Se for f de x igual a x, quem que é a primitiva dela? F de x igual a x, x elevado a 1. Qual que é a primitiva dela? Vou fazer f de x igual a x. Quem que é a primitiva dela? X quadrado sobre 2. Se for f de x igual a x ao quadrado, quem que é a primitiva dela? X ao cubo sobre 3. Se for f de x igual a x à sétima, em que é a primitiva dela? X a oitava sobre 8. Se for f de x igual a x elevado a π, em que é a primitiva dela? X elevado a π mais 1 sobre π mais 1. Estão entendendo algum padrão aí? Percebendo o padrão? Então, se aqui for x elevado a alfa, quem que é a primitiva dela? X elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Então, agora você já sabe como encontrar a primitiva de qualquer função potência, com uma pequena exceção que eu vou já dizer, tá? Mas se você tem x elevado a alfa, sempre a primitiva dela vai ser x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Então, x a décima, a primitiva dela, x a 11 sobre 11. X a 1000, x a 1001 sobre 1001. X a 1 milhão, x a 1 milhão e 1 sobre 1 milhão e 1. Pronto, diga, querida. Precisa, tá? Só para indicar a família de primitivas. Tá bom? Qual é a exceção a essa regra? Qual é a única potência que não funciona? Um sobre x, é quando esse alfa é igual a 1. Porque se o alfa for, igual a menos 1. Porque se o alfa for igual a menos 1, aqui vai dar 0 no denominador. Então não funciona. Então isso aqui é para todo alfa diferente de menos 1.
Tá bom? Tá. E quando o alfa... Aí vocês poderiam ter perguntado, né? Professor, e quando o alfa for menos 1? Bom, quando o alfa for menos 1, vai ficar x elevado a menos 1. E x elevado a menos 1 nada mais é que 1 sobre x. Sim ou não? E quem é a primitiva de 1 sobre x? Opa! Log natural. Muito bem, porque quando você deriva o log natural, você obtém 1 sobre x. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Uma pequena sutileza que a gente tem que prestar bastante atenção. Quando você tem a função log natural, f de x igual ao log na observação. Log natural de x, você sabe e você pode afirmar com clareza que a derivada dela é 1 sobre x. Agora, eu vou fazer o caminho inverso. Eu estou te dando a função 1 sobre x e estou te perguntando quem é a antiderivada, a primitiva dela. Aí você me diz log natural de x. Na verdade, não é exatamente o log natural de x. Aqui, a derivada do log natural de x é 1 sobre x. Por quê? Porque aqui, quem é o domínio da função log natural de x? Os reais positivos. Muito bem. O domínio dessa função f aqui são os reais positivos. Para x maior que zero. Estritamente maior que zero. Então, esse x, já subentende-se isso, que esse x, ele é um número real estritamente maior que zero. E esse aqui também. Isso é consequência daqui. Agora, aqui é o contrário. Eu estou partindo daqui. Qual é o domínio dessa função? Os reais com exceção do zero. Então, aqui eu tenho x positivo e negativo. Aí, se você me disser que uma primitiva dessa função for o log natural de x, tecnicamente está errado. Por quê? Porque esse x aqui é positivo e negativo. E esse aqui não pode ser positivo. Não pode ser negativo. Entendeu o problema? Então, o que a gente faz por conta disso? A gente bota um módulo aqui, ó. Então, na verdade, a primitiva de 1 sobre x é log natural do módulo de x. Porque agora, quando eu boto o módulo, tanto faz o x ser positivo ou negativo. O resultado do módulo vai ser sempre positivo. Tudo bem? Lembrando que x tem que ser diferente de zero aqui. E mais a constante de integração. Entendeu essa sutileza? Tá? Beleza. Quarta. Se a função for f de x igual a e elevado a x, quem é uma primitiva imediata dela? A própria, né? A própria e elevado a x mais constante. Porque e elevado a x, você deriva, você obtém ela mesma. Tá? Se for f de x igual a cosseno x, eu já sei que uma primitiva dela é seno x mais constante. Se for f de x igual a seno x, eu já sei que uma primitiva dela é menos cosseno x, e aí a família de primitivas bota constante. Não, derivada do seno é cosseno. Aí a primitiva do seno é menos cosseno, porque a derivada do cosseno é menos seno. Aí menos com menos mais, aí volta para o seno, tá bom? Essa aqui, você tem f de x igual a secante ao quadrado de x. Quem que é uma primitiva dela?
Tangente, né? Muito bem. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Tá bom? 8. Você tem a função f de x igual a cossecante ao quadrado de x. Quem é a primitiva dela? Cossecante ao quadrado. Lembra da tabela de derivada. É só fazer o caminho inverso. Qual é a função que quando você deriva, você obtém cossecante ao quadrado? Menos cotangente ao quadrado? Não, ao quadrado não, só cotangente. Porque a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Tá? Já é isso. Então, para compensar o menos, então eu boto menos cotangente de x, mais constante. Tá bom? Ficou claro? 9. Se você tem a função secante vezes tangente, quem é uma primitiva dela? Secante ao quadrado, será? Só secante, né? Derivada da secante é secante vezes tangente. Então, mais constante. Beleza? O que a gente está fazendo é construindo uma tabela de primitivas. No nosso curso de derivadas, nós construímos, poderíamos ter construído, mas no decorrer dele, implicitamente, digamos assim, nós construímos uma tabela de derivadas. Eu já estou construindo agora, imediatamente, a partir dessa tabela de derivadas, uma tabela de primitivas. É isso que a gente está fazendo, tá? Se você tem agora a função f de x igual a cossecante de x vezes cotangente de x, quem que é a primitiva dela? Menos a cossecante de x, mais constante. Você deriva a cossecante de x, você obtém menos cossecante vezes cotangente. Então, a primitiva de cossecante vezes cotangente é menos cossecante de x. Tá bom? Deixa eu botar outra aqui, 11. Se a função for f de x igual ao seno hiperbólico de x, em que é a derivada dela? Primitiva dela. Qual é a função quando eu derivo obtenho o seno hiperbólico? O que é seno hiperbólico, né? É o cosseno hiperbólico de x mais constante. Tá? Se você tem agora o cosseno hiperbólico de x, quem que é a primitiva dele? É o seno hiperbólico de x mais constante. Tá bom? 13. Você tem f de x igual, essa eu quero ver, menos 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Quem que é a primitiva dessa? Arco cosseno. Arco cosseno de x. Muito bem. Você deriva o arco cosseno de x, você obtém esse troço aí. Tá bom? 14.
Você tem f de x igual a 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Quem é a primitiva dela? Arco seno de x mais constante. Derivada do arco seno é isso, tá? Outra, você tem f de x igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Arco tangente. Esse aqui é arco tangente de x mais constante. Tudo bem? Então, com todas as derivadas que a gente já conhece, a gente faz o caminho inverso e obtém as antiderivadas, as primitivas dessas funções, tá? Oi. Sobre 2 raiz de x. Boa pergunta. Se eu tenho f de x igual a 1 sobre 2 raiz de x. Aí, às vezes, é bom nós mexermos na função antes de primitivar ela. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. 1 sobre 2 vezes x a meio. Tudo bem? E isso aqui eu posso reescrever como 1 sobre 2 vezes x elevado a menos meio. E agora eu uso essa regra. Tá? Então a primitiva dela vai ser meio vezes. Quem é a primitiva de x elevado a um certo real? É x elevado a menos meio, no caso menos meio mais 1, expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Então, sobre menos meio mais 1. Tá? Então, isso aqui vai dar meio vezes, aqui vai dar x elevado a meio, e aqui dá meio. Esse 2 cancela com esse, então isso aqui vai dar x elevado a meio, que é raiz de x. E a gente já sabia disso, porque quando você pega a raiz de x e deriva ela, você obtém 1 sobre 2 raiz de x. Tá bom? Mas está aí usando essa regra aqui, tá? Essa regra 2 aqui a gente usa bastante, tá bom, gente? Tá? Bom, eu tenho outras aqui que não são imediatas, mas são importantes, tá? Eu vou ter que apagar aqui, tá bom? Vocês já anotaram aí, né? Agora, na verdade, eu mostrei algumas dessas, mas a gente não encaixa muito elas nas imediatas, tá? Mas seria interessante, é importante que vocês conheçam elas. 16. Quem que é uma primitiva da secante? Quem é uma primitiva da secante? Sem colar. Dá uma dica. É log natural de alguma coisa. Vamos ver se refresca a cabeça de vocês. É o log natural de alguma coisa. Vocês lembram de que coisa é? Não vão lembrar, né? É difícil de lembrar. É log natural de secante de x mais tangente de x. Mais constante. Como é que vocês não lembraram disso, né? Quer ver como essa é a primitiva? Ó, vamos derivar ela. Derivada do log natural de alguma coisa é 1 sobre essa coisa vezes a derivada da coisa. Derivada de secante. Derivada da secante. Secante vezes tangente.
mais derivada da tangente secante ao quadrado. Tudo bem? Então isso aqui vai ficar 1 sobre secante mais tangente. Aqui eu posso pôr secante em evidência. Vai ficar secante mais tangente vezes secante. Pus secante em evidência. Esse corta esse com esse. Não dá secante. Então a primitiva da secante é essa funçãozinha aqui, ó. Log natural da secante mais tangente mais constante de integração. Tá bom? Essa aqui agora é 17. Primitiva da cossecante de x, né? Aí a primitiva dela é menos log natural de cossecante de x mais cotangente de x mais constante de integração. Tá? Você derivar isso, fica como exercício. Deriva isso, você obtém isso. Tá? 18. F de x igual a tangente de x. Primitiva dela. Isso aqui é o log natural da secante de x. Mais constante, tá? Mais constante. Tá? Você pode até escrever isso como menos log natural. Você pode até escrever isso aqui ou menos o log natural do cosseno de x, que é a mesma coisa, mais constante. Porque quando você pega esse menos e joga para cima pela propriedade de logaritmo, vai ficar log natural de cosseno a menos 1 de x. E cosseno a menos 1 é 1 sobre cosseno. E 1 sobre cosseno é secante. Tá? Você pode escrever assim também. Tá bom? E a última, só para não deixar de registrar, você tem a função f de x igual a cotangente de x. Primitiva dela é log natural do seno de x mais constante. Tá bom? Então, gente, essas são as principais, tá? Essas são as principais, que são as primitivas imediatas, com exceção dessas últimas ali que eu fiz, que não são tão imediatas assim, tá? Mas as outras, você tem, você consegue elas a partir da tabela de derivadas. Então, você tem uma função, deriva, obtém outra. Aí você faz o inverso, você obtém a primitiva delas, as antiderivadas. Tudo bem? E aí a gente vai precisar dessas funções de agora em diante. A gente vai precisar mais precisamente das primitivas dessas funções. Tá bom? Então tem que guardar isso no coração. E aí a gente chega nessa propriedade. Considere duas funções f e g primitivas de f e g, respectivamente, e uma constante. Então a primitiva do produto, você pode, do produto da função por uma constante, você tira a constante, esquece a constante, primitiva só a função. E a primitiva da soma é a soma das primitivas. Tudo bem? Então é só para a gente poder usar tranquilamente essas propriedades. Vamos fazer mais alguns exemplos. Aqui, né? Então, eu já sei que a primitiva do seno de x é quem? Primitiva do seno. Só o seno. Quem é a primitiva do seno? Menos cosseno. Obrigado. Então, quem é a primitiva de 3 vezes o seno? É menos 3 vezes o cosseno. Mais constante. É isso que a propriedade está me dizendo. Se eu tenho uma constante multiplicando uma função e eu quero encontrar a primitiva, esquece a constante. Primitiva só essa. Depois tu bota a constante. Tudo bem?
Ficou claro? Tá. Letra B. Tem a função h de x igual a x à quarta menos x ao cubo sobre 3. Aí o que ela está falando é para usar a propriedade. Isso aqui é uma subtração. Primitiva é essa e depois subtrai. Tá? Tem a primitiva de x à quarta. X à quinta sobre 5. Menos primitiva de x ao cubo. É x à quarta sobre 4. Só que tem um 3. Então eu multiplico 12. Pronto. Ok? Aonde é? Ah, era ao quadrado, né? Ah, tá. Mas se fosse 3 seria isso, tá? Ao quadrado, mesma coisa. Então aqui vai ficar x ao cubo sobre 3. Só que como já tem um 3, então 3 vezes 3, 9. Pronto. Tá bom? Belezinha. C. Função z de x igual a x mais 1 sobre x ao cubo. Aí como é que a gente faz essa? Aí às vezes é mais interessante você primeiro arrumar a tua função. 1 sobre x ao cubo, professor, não sei assim. Então trabalha com a potência. A propriedade 2 lá que eu coloquei o asterisco, 2 ou 3 que eu coloquei o asterisco, tá? Coloca a potência. Então vou reescrever isso aqui da seguinte forma: x mais x elevado a menos 3. Pronto, agora fica fácil. Primitiva essa, depois soma, e ambas eu vou usar a regra da primitiva da potência. Tá? Então, primitiva da z vai ser primitiva de x, x quadrado sobre 2, mais primitiva de x a menos 3, x a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1. Não é assim a regra? Soma uma unidade no expoente e coloco o expoente no denominador. Então isso aqui vai ser x2 sobre 2. Aqui vai ficar menos 2, tá? Então eu vou jogar esse menos logo aqui. Vai ficar x a menos 2 sobre 2. Tá claro para todos? Tá? Então isso aqui vai ficar x quadrado sobre 2 menos 1 sobre 2x. Mais constante. Desculpa. 1 sobre 2x ao quadrado. Mais constante. Tá bom? Ficou claro? Tá? Letra D. F de x igual 3x à quinta mais 2x menos 5 sobre x à terceira. Quem que é uma primitiva dela? Aí se eu for tentar fazer direto, pode dar ruim, né? O que eu posso fazer então? Posso dividir, né? Não posso reescrever essa f aqui assim, ó. Não posso reescrever ela assim? Posso reescrever assim? 3x à quinta sobre x ao cubo, 2x sobre x ao cubo, menos 5 sobre x ao cubo. E aí eu ainda posso fazer mais ainda. Posso escrever assim, ó. 3x ao quadrado. Sim ou não? Divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Mais 2x a menos 2. Conserva a base, subtrai os expoentes. 1 menos 3, menos 2. Menos 5x a menos 3. Aí agora usa a regra. Então às vezes é mais interessante você dar uma mexida na tua função, reescrever ela de uma maneira mais fácil para você utilizar as propriedades, tá? Então a primitiva dela vai ser 3, vai ser x ao cubo, concorda?
tá? X ao cubo. 3x ao cubo sobre 3. Aí 3 com 3 corta, fica x ao cubo. Mais, vai ficar 2 vezes x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Menos 5 vezes x elevado a menos 3 menos 1. Mais 1 sobre menos 3 mais 1. Tá certo? Estão acompanhando? Tá? Então, a primitiva vai ser x ao cubo. Aqui vai dar menos 1. Com esse 2 vai ficar menos 2 vezes x a menos 1. Aqui vai dar menos 2. Com esse menos aqui dá mais. Então vai ficar 5 sobre 2. X elevado a menos 2. E aí, se você quiser, você pode reescrever assim ainda. X ao cubo menos 2 sobre x mais 5 sobre 2x ao quadrado mais constante de integração. Tá bom? Ficou claro? Tá? Beleza. Tá vendo como é fácil? Tem mais alguma aí? Deixa eu ver. E se eu tenho a função raiz de x menos 2 raiz cúbica de x sobre x. Aí o que eu vou fazer aí? Eu vou primeiro mexer na função. Tá bom? Então vai ficar assim, f de x igual. Aqui eu vou escrever como x a meio. Menos 2. Aqui eu vou escrever como x a 1/3. E vou colocar o x embaixo de cada um. Tá bom? Então vai ficar f de x igual. Aí agora eu vou subtrair os expoentes. X elevado a menos meio. Meio menos 1 menos meio. Menos 2 vezes x elevado a menos 2/3. 1/3 menos 1 menos 2/3. Tudo bem? Então a primitiva dessa, usando a propriedade, vai ser x elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Menos 2 vezes x elevado a menos 2/3 mais 1 sobre menos 2/3 mais 1. Então isso aqui vai ficar f de x igual x elevado a meio sobre meio, tá bom? Menos 2 vezes x elevado a 1/3 sobre 1/3. Ok? Aí só mexendo, isso aqui vai ficar f de x igual a, inverte o meio, então 2x elevado a meio, menos, inverte 1/3, multiplica por 2 dá 6, x elevado a 1/3. E aí se você quiser, você coloca da seguinte forma, 2 raiz de x menos 6 raiz cúbica de x, e não esquece a constante de integração. Pronto. Belezinha? Tá bom? É difícil? Não, né? Muito simples. Ah, olha esse probleminha aqui. Eita. Determine a expressão da função y de t, tá? Que satisfaz as seguintes condições, tá? Olha só. O que é dy dt mesmo? A derivada. Então, a derivada de y em relação a t é 3t menos 5. E o valor de y em 0 é 2. Eu quero que nós encontremos uma função y de t tal que a derivada dela
é 3t menos 5 e o valor dela no instante 0 é 2. Imagina que essa função y de t é a partícula de uma... é a função horária de uma partícula. A posição, melhor dizendo, de uma partícula, tá? Então, eu quero saber quem é y de t, que satisfaz as seguintes condições. dy dt é igual a 3t menos 5 e y no zero é 2. Tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Vamos partir daqui, né? Eu estou procurando uma função que a derivada dela é 3t menos 5. Então, olha o que eu estou perguntando. Eu estou procurando uma função y de t, tal que a derivada dessa função é 3t menos 5. Quem é essa função? Esqueceram o que é primitiva? 3t, fala alto, tia, ao quadrado sobre 2, muito bem, menos 5t. Falta alguma coisa? Mais a constante, pronto. Eu só mudei, eu modifiquei a forma de perguntar. Mas o que eu estou perguntando é quem é a primitiva dessa função aqui. Quem é a função cuja derivada é essa aqui? Bom, estou perguntando quem é a primitiva dessa função. É essa. Só que aqui ele me deu algo a mais. O que é esse algo a mais? É isso aqui. Ele diz que o y no zero é 2. Bom, então, se a função y é essa, e eu sei que y de 0 é 2, então daqui eu posso dizer que y de 0, que é 2, é nada mais que 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 5 vezes 0, mais constante. Sim ou não? Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, então a constante é 2. C é 2. Então, a função que satisfaz essas duas condições simultaneamente, só existe uma função que satisfaz. Qual é essa função? É a função y de t igual a 3t ao quadrado sobre 2 menos 5t mais constante. Só que nesse caso a constante é única. A constante é 2. Tudo bem? Tá? Esse tipo de problema é o passo inicial porque vocês vão estudar mais à frente, depois que vocês terminarem cálculo 2, que são as equações diferenciais. Tá? As equações diferenciais são equações que modelam diversos problemas do cotidiano. Tá? É o principal, a principal ferramenta do cálculo que trabalha as aplicações nas engenharias, na física, etc. São as equações diferenciais. Então, na verdade, você está estudando cálculo, primeiro, para saber cálculo, o cálculo já tem muita aplicação, mas no futuro vocês vão chegar aqui, que são as equações diferenciais. Aí vocês vão estudar equações diferenciais parciais, ordinárias, etc. Um monte de coisa legal, tá? Esse tipo de problema, eu estou te dando a derivada da função e um valor inicial, a gente chama ele de problema do valor inicial. Tá? Então, vocês acabaram de resolver o primeiro problema do valor inicial de vocês. Tá bom? Então, olha esse outro problema. Ó. Determine a função posição x de t de uma partícula. Eu estou querendo a função posição. Aí, olha só. Cuja velocidade é dada por v de t igual a 4t, menos 7. Tá? Velocidade. E a posição no instante 1 é 1. Tá bom?
Então, onde é que a gente estava? Tá, esse exemplo aqui. Determine a função posição de uma partícula cuja velocidade é dada por essa expressão v de t igual a 4t menos 7 e a posição no instante 1 é 1. Tá? Então vamos lá. Eu estou te dando a velocidade, a função horária da velocidade de uma partícula. Então a velocidade da partícula é dada por v de t igual a 4t menos 7. E eu estou te dizendo que a posição da partícula no instante 1 é 1. E a partir desses dados eu quero que você me diga quem é a função posição dessa partícula. É isso que eu quero. Estou te dando a velocidade, a partir da velocidade e da posição no instante 1, eu quero a função horária da posição. A função, muito bem, a função velocidade, ela é a derivada em relação ao tempo t da função x de t. Não é isso que a gente aprendeu? Você tem a função posição, se deriva a posição, você obtém a função velocidade. Só que o que a gente fazia antes? Eu te dava a função posição, você derivava e obtinha a velocidade. Aqui eu estou fazendo o contrário. Eu estou te dando a velocidade e estou querendo que você ache a posição. Então, se a função horária da velocidade não é 47, né? É 4t. Né? 4t menos 7, Então, se a função velocidade é essa, e como a velocidade é a derivada da posição, ou em outras palavras, a posição é uma primitiva da velocidade, é a antiderivada da velocidade, então quem que é a função horária da posição a partir dessa função horária da velocidade? 4t ao quadrado sobre 2 menos 7t. Só isso? Mais constante de integração, mais c. Eu posso logo aqui simplificar, né? Dividir logo 4 por 2, que vai dar 2. Então fica 2t ao quadrado menos 7t mais c. Tudo bem? Só que ele me deu o valor da posição no instante 1, que é 1. Então, a partir daqui, como x de 1 é 1, então 1 vai ser igual a 2 vezes 1 ao quadrado menos 7 vezes 1 mais constante. Tá? Então vai ficar 1, aqui dá 2, menos 7 dá menos 5, vou jogar para cá, para o outro lado, mais 5. Isso vai ser a constante. E, portanto, a constante vai ser 6. Então, conclusão, a função posição desta partícula vai ser 2t ao quadrado menos 7t mais 6. Tá? É isso aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? É esse o exemplo que a gente vai fazer agora. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Determine a função posição de uma partícula que possui a aceleração dada por 7t mais 2 e satisfaz v0 igual a 2 e x0 igual a 1. Ou seja, a velocidade inicial é 2 e a posição inicial é 1. Tá? Então, eu estou te dando a aceleração 7t mais 2. Estou te dando a velocidade
no instante 0 é 2, e estou te dando a posição no instante 0 é 1. Eu quero que a partir dessas 3 informações você me diga quem é a função posição desta partícula. Então, estou te dando a aceleração, a função horária da aceleração, e estou te dando a velocidade inicial e a posição inicial. Eu quero a função horária da posição. Bom, vamos relembrar. Quando você tem a função posição e você deriva, você obtém a função velocidade. E aí você deriva de novo, você obtém a aceleração. O que eu tenho que fazer é o caminho inverso. Então, eu tenho que sair da aceleração e ir para a posição. Bom, mas não dá para ir direto. Então, o que eu faço? Eu saio da aceleração e vou para a velocidade. E depois da velocidade, eu vou para a posição. Ficou claro?